O Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal. Padre Gabriel à morte, voz Bruno Correia. 9º dia. Esposos felizes unidos por Deus. Não tenhas nenhum receio em receber Maria, tua esposa, em tua casa. Era esse o maior desejo de José, que, mergulhado naquele sofrimento, temia, sobretudo, ter de renunciar à sua esposa. Desfeita toda dúvida, faltava apenas seguir com as núpcias solenes, ou seja, com a introdução da nova esposa à nova casa, que o esposo já preparava. Os pobres também se empenhavam em preparar aquela ocasião única na vida, e com a ajuda de seus parentes, esforçavam-se por solenizar a festa ao máximo. É fácil imaginar que as bodas de José e Maria foram festivas, com muitos parentes e amigos, animadas por música e cantos, durante 7 dias, como era costume na época. Havia entre os dois esposos, porém, um segredo que apenas eles conheciam: a presença do Filho de Deus, aquilo que os havia unido e para quem viveriam. Por isso José não poderia ignorar a sacralidade do gesto de receber Maria, a nova e autêntica arca de Deus, em sua casa. É evidente, levando-se em conta o conhecimento que todos os hebreus têm da Bíblia, que pensou no texto sagrado. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que lhe tinha preparado. Davi disse ao chefe dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores, com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Isso, no entanto, não bastava. Era preciso ocupar-se de outro assunto que nos faz compreender a grandeza de José pelo papel que Deus lhe havia confiado e que ele aceitou com entusiasmo. Também ele pode ter tido consciência de sua pequenez, as palavras de Davi e de Isabel sobre a arca da aliança e a verdadeira arca de Deus. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor e o próprio Senhor venham à minha casa? Assim, ele começaria a se dar conta das razões que o ajudavam a entender a sua missão. Um motivo certo pelo qual ele teria sido escolhido, motivo reforçado pelo anjo na anunciação a Maria e pelo anjo que lhe apareceu nos sonhos: José era um filho de Davi, um membro da casa de Davi. Por meio dele, em virtude de sua união com Maria, o Messias cumpriria a profecia de pertencer à família de Davi. A nós talvez pareça pouco. Teríamos preferido que Maria pertencesse à linhagem davídica. No entanto, não foi assim. Devemos levar em conta que muitas vezes as profecias messiânicas são genéricas e que Deus as executa com grande liberdade. Desde o princípio, quando o profeta Natã promete a Davi uma casa estável, é natural pensar em uma dinastia real de tempo indeterminado. No entanto, a dinastia davídica terminou com a deportação na Babilônia. Ao retornar do exílio, o único personagem importante entre os descendentes de Davi é Zorobabel, mas este viveu 500 anos antes de Cristo. Depois, a linhagem de Davi não voltou a ter nenhuma importância política, e as palavras de Natã foram sendo cada vez mais interpretadas segundo o seu sentido messiânico. Deus as fez cumprir com o matrimônio de Maria e José. José entendeu, além disso, algo muito mais importante. Compreendeu quem era a sua esposa e o menino que ela havia concebido. Maria era a mulher tão aguardada, profetizada no Gênesis, a virgem que iluminava, anunciada por Isaías como um sinal de salvação. O filho concebido por obra do Espírito Santo era o mesmo Filho de Deus e Deus como Pai. Compreendeu que o silêncio de Maria tivera um objetivo duplo: guardar o segredo sobre a identidade daquele menino, segredo que o próprio Jesus revelara pouco a pouco, com muita discrição, e não revelar a própria identidade de Mãe de Deus. Creio que foi esse o momento
em que José refletiu seriamente sobre si mesmo, compreendendo o que Deus esperava dele, ao confiar em Jesus e Maria. Se antes estimava Maria a ponto de acobertar a todo custo a sua infidelidade, depois essa estima transformou-se em uma sincera veneração. José é o autêntico, o primeiro e o maior devoto de Maria Santíssima. E mais, nos primeiros séculos do cristianismo, a figura de José era mais estudada e conhecida do que é hoje. Penso, por exemplo, no grande arco coberto de mosaicos de Santa Maria Maior em Roma, que remonta ao ano 432, em memória do fato de que no ano anterior, em Éfeso, Maria havia sido proclamada Mãe de Deus. Observando as diversas cenas, vemos que José se destaca em 4 delas. É visto como chefe da Sagrada Família e da Igreja, representante do bispo, testemunha e guardião da virgindade de Maria, protetor e educador de Jesus. Em relação ao próprio Jesus, o segredo que José guarda em seu coração, junto com Maria, é a identidade divina daquele filho, mas também a missão daquele menino, que o anjo lhe havia revelado com as palavras: a quem imporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1, 21. Aqui temos estabelecida a missão pela qual o Filho de Deus se fez homem, para salvar, redimir do pecado e reabrir as portas do céu. Justamente ele, José, seria o formador, o educador, no aspecto humano do Filho de Deus, para prepará-lo. Neste ponto não é difícil compreender o alegre sim de José, não menos satisfeitos do que o fiat de Maria, ao papel que lhe atribuía o pai. Seu matrimônio seria diferente do que ele acreditava e ao que se propunha, mas era inteiramente maior. Quando Deus chama a uma missão extraordinária, sempre exige a renúncia aos projetos e planos humanos. E assim foi com Abraão, quando o convidou a deixar sua casa e sua terra e partir, sem dizer para onde o levaria. Foi assim também com os profetas, basta pensar em Amós, que só pensavam em seguir adiante com o simples trabalho de seus pais. E com os apóstolos convidados a abandonar tudo para segui-lo. E continua agindo assim com todo aquele que convida a uma dedicação total a ele. Quando em 8 de dezembro de 1870, Pio IX proclamou São José patrono da Igreja Universal, muitas pessoas acharam que invocavam uma proteção a mais no momento em que o poder temporal dos papas estava para desaparecer. Por outro lado, tratava-se do reconhecimento de um dado evangélico. Confiando a José, a pessoa de Jesus, Deus lhe confiou também seu corpo místico, a Igreja. Reflexões sobre Maria, sua confiança e seu abandono em Deus tiveram plena recompensa, mas também muitas dores. Desde aquele momento, Maria conta com a ajuda de alguém de sua máxima confiança, que compartilhará com ela as alegrias e os sofrimentos, como já compartilha com ele os segredos de sua identidade e da identidade de Jesus. As relações entre Maria e José, desde o momento em que sua união havia sido desejada por Deus, em total dedicação a Jesus, eram de extremo respeito e colaboração. O casal não tinha relações conjugais, mas havia um amor verdadeiro, um amor que não está nos sentidos. Sobre nós, a disponibilidade para os planos de Deus, expressos em nossos dons e nas circunstâncias em que vivemos, muitas vezes pode nos induzir a renunciar a projetos e objetivos. O plano de Deus para cada um de nós é sempre um plano de salvação. Se cumprirmos a vontade de Deus, toda a nossa vida terá êxito. Além da ajuda de Maria, invoquemos a ajuda de José, sentindo-nos confiados a ele como membros do corpo místico.